Então, gente, o que que é a bioética? A bioética se iniciou lá no começo da década de 1970, com a publicação de duas obras muito importantes de um pesquisador e professor norte-americano da área de oncologia, né, da área do câncer, Van Rensselaer Potter. Esse senhor aqui. Né? Por que que ele criou a bioética? Ele estava preocupado com a dimensão em que os avanços da ciência, principalmente no âmbito da biotecnologia, estavam adquirindo. Assim, ele propôs um novo ramo do conhecimento que ajudasse as pessoas a pensar nas possíveis implicações, sendo positivas ou negativas, dos avanços da ciência sobre a vida humana ou, de maneira mais ampla, de todos os seres vivos. Ele sugeriu que se estabelecesse uma ponte entre duas culturas, a científica e a humanística, guiada pela seguinte frase: nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. O que quer dizer isso, galera? Com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, esse pesquisador ele se preocupou no até onde a ciência pode ir, até onde o ser humano pode ir em nome da ciência. O ser humano pode matar outros animais em nome da ciência? O ser humano pode matar outros seres humanos em nome da ciência? Isso de uma forma muito exagerada. Às vezes não é só matar, não é só matando que você prejudica um ser humano. Não é só matando que você prejudica o meio ambiente, que você prejudica os animais. Então a ideia do Van Potter era até que ponto pode se fazer ciência sem que isso venha agredir as vidas, tanto humanas quanto de todos os seres vivos, ok? Um dos conceitos que vão definir a bioética, a ética da vida, é que essa é a ciência que tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente. Estava cortando lá atrás. Identificar os valores de referência racionalmente proponíveis e denunciar os riscos das possíveis aplicações da ciência. Né? Por exemplo, é uma questão de bioética, em nome da ciência, pode-se matar os animais de laboratório, os ratos, os cães, os coelhos. Em nome da ciência, pode-se invadir a privacidade das pessoas? Sim ou não? Até que limite que se vai o ser humano pode ir em nome da ciência? Para isso, a bioética, como uma área de pesquisa, necessita de ser estudada por meio de uma metodologia interdisciplinar, ou seja, vários profissionais das áreas de qualquer área, né? Educação, direito, sociologia, economia, teologia, psicologia, medicina, enfermagem, né? Etc. Devem participar das discussões sobre os temas que envolvem o impacto da tecnologia sobre a vida. Não só na área da saúde, né, gente? Até que ponto a tecnologia, os computadores, a robótica, até que ponto isso pode avançar sem que haja uma perda para as pessoas, para a vida das pessoas. Todos esses profissionais eles têm alguma contribuição a oferecer para o estudo dos diversos temas da bioética. Por exemplo, se um economista do governo propõe um novo plano econômico que afeta negativamente a vida das pessoas, haverá aspectos bioéticos a serem considerados. O que isso quer dizer, gente? Se aí a gente tem um plano de governo que, em nome da ciência econômica, por exemplo, diz que se a gente der menos de comida para as pessoas, o Brasil vai ficar mais rico, assim, exagerando, né? Mas isso também vai implicar vários aspectos bioéticos, né? Então, não existe nenhuma ciência que possa ser abordada sem antes se calcular, sem antes se identificar os limites entre a ciência e a vida humana, certo? O contexto histórico aqui, onde começou esses estudos e qual é o contexto em que eles estavam inseridos quando começaram a ser estudados. Lá no Hipócrates é considerado o pai da medicina e a importância é tão reconhecida que no dia da nossa formatura a gente faz o juramento de Hipócrates, né? Segundo esse juramento, os profissionais devem se comprometer a sempre fazer o bem ao paciente. Já aí nesse juramento de Hipócrates já tinha o princípio de bioética, sempre fazer o bem ao paciente. O paternalismo hipocrático, que é um aspecto bastante importante a ser considerado,
para que possamos construir a reflexão bioética de maneira adequada e compreender a influência que a época de Hipócrates fez na medicina e na ciência moderna. Vamos retornar aí a alguns conceitos históricos para compreender o que era o paternalismo nessa época. Lá no século IV a.C., a sociedade era formada por diversas castas, diversos grupos sociais, que eram bem definidas, separadas, como se fosse uma pirâmide. O que é uma pirâmide? A base, que é mais larga, né? Onde tinha a maior parte das pessoas, os escravos, os prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra nem eram considerados como pessoas naquela época. Eles eram tratados como objetos e não tinham nenhum direito. Lá a pirâmide, a parte de baixo da pirâmide é mais larga do que a parte de cima, então tinham mais pessoas nessa caixa social. Acima deles, numa casta intermediária, mediária, portanto em números um pouco menor do que essas pessoas, estavam os cidadãos, que eram soldados, artesãos, agricultores, e esses cidadãos eles tinham direitos e deveres. E lá no topo da pirâmide, um número bem reduzido de pessoas, estavam os governantes, sacerdotes e os médicos. Então, que os médicos eles se encaixavam no topo da pirâmide social, considerando-os, então, pessoas superiores àquelas que estavam abaixo da pirâmide social. Conseguem compreender o que isso traz até os dias de hoje? Até os dias de hoje, os médicos, os cientistas, eles são compreendidos como semideuses e que estavam encarregados, né, de curar as pessoas. Até hoje, a gente tem essa noção de que o médico é detentor de toda a sabedoria e que as pessoas são inferiores a eles. Então, eles podem tomar decisões, porque eles vão saber tomar a melhor decisão, independente da vontade da pessoa. Eles estão no topo da pirâmide, portanto, eles são os melhores encarregados de tomar decisões por você, mesmo que isso não seja algo que você defina como a melhor decisão. Naquela época, né, lá em 4 a.C., os médicos eram semideuses, encarregados de curar as pessoas segundo o seu poder e entendimento. Então, literalmente, os médicos eram considerados poderosos, deuses, que tinham superpoderes, por isso que eles conseguiam curar as pessoas de algumas doenças, tá? E isso, infelizmente, se perpetua até hoje em dia em alguns aspectos da ciência e da medicina. Por isso que é importante a gente fazer esse resgate histórico e ressaltar que os médicos daquela época estavam em uma posição hierárquica superior à de outras pessoas. E essa diferença de posição hierárquica também se manifestava em desnivelamento de dignidades. Quer dizer que os médicos eram semideuses, ainda que eles tivessem a intenção de curar, eles eram pessoas superiores, melhores que as outras, tinham mais valor à vida dos médicos e às opiniões dos médicos do que das pessoas da base da pirâmide, dos escravos, dos prisioneiros. Então, isso é um conceito histórico aí interessante para a gente entender o conceito de bioética. Ao longo da história, a estrutura da sociedade mudou um pouco. Hoje em dia não temos mais essa sociedade tão separada como a gente tinha antigamente. Ainda temos aí uma pequena parcela da população que fica lá no topo, dando de dinheiro, mas por fim todos nós temos deveres e direitos nessa sociedade atual. Mas ainda existe essa postura paternalista, ou seja, que os profissionais de saúde são pais, ou seja, eles tomam as melhores decisões, eles que sabem o que está fazendo. Lembra quando você falava com seu pai, mas pai, por quê? Ele dizia, porque eu estou mandando. Né? Então, isso é a postura paternalista. Não é porque a pessoa seja detentora de certo conhecimento, não quer dizer que ela tem autoridade, que ela deva ter autoridade para decidir o que é melhor para você. Mesmo que ela tenha um certo conhecimento técnico superior ao seu conhecimento técnico. Mas isso não torna os médicos mais dignos do que os pacientes, né, gente? Não tem nem o que dizer quanto a isso. E que não quer dizer que os pacientes têm menos valor do que os médicos como pessoas, como seres humanos. Quando um profissional se considera superior em dignidade a seu paciente, temos uma postura paternalista. E não só em médicos, né, gente? Às vezes enfermeiros, técnicos, nutricionistas, fisioterapeutas, advogados, juízes,
todas as profissões, a gente acaba esbarrando nessa postura paternalista. Eu sei o que é melhor para você, portanto, eu estou no comando da sua vida por saber que eu sei o que é melhor para você. Isso não é algo a ser encorajado, mas assim, algo a ser trabalhado para que esse momento não exista mais. Os profissionais que se baseiam nessa postura paternalista são aqueles que não vão respeitar a autonomia dos pacientes e nem vão permitir que o paciente manifeste quais são as suas vontades. Por um lado, também, alguns pacientes não percebem que podem questionar o profissional e aceitam tudo o que ele propõe, pois consideram que o doutor é quem sabe, né? Às vezes não é uma questão do paciente não questionar, ele não sabe que ele pode questionar, ele não sabe que ele, como ser humano, ele tem direito de questionar o que um médico, um advogado, um enfermeiro fala. Ele tem todo o direito do mundo de questionar e de impor que as suas vontades sejam realizadas com toda a sua autonomia, tá? Para isso, a gente tem que esclarecer o paciente, ele tem que saber o que está em jogo. Por exemplo, em relação a algum tipo de medicamento. O paciente tem que saber o que está em jogo. Vamos voltar aqui. Saber o que está em jogo para que ele possa tomar a melhor decisão. Então, não é também você simplesmente dizer, o paciente escolheu que não quer tomar o remédio, o problema dele. Não, a gente tem que explicar, esclarecer, e diante de todos os fatos, das consequências para os fatos, o paciente vai ter a sua decisão de fazer ou não, acatar ou não a decisão, a recomendação do médico, do enfermeiro e por aí vai, tá? O fato do paciente ter autonomia não tira nossa responsabilidade de orientação, de esclarecimento e de tentar fazer o paciente compreender o que é melhor para ele, certo? O cartesianismo foi estabelecido por René Descartes no século XVII. Esse método ele propõe a fragmentação do conhecimento, a divisão de todo em partes para que seja estudado isoladamente. Isso, sem dúvida, contribuiu para o desenvolvimento da ciência. Portanto, na área da saúde, o cartesianismo gerou uma perda do entendimento de que o paciente é uma pessoa única e que deve ser considerado em sua totalidade, em todas as suas dimensões, pois nos acostumamos a estudar apenas aquela parte do corpo humano que vamos tratar. O que isso implica hoje em dia? Como podemos explicar isso de forma simples? Às vezes um cardiologista, o paciente está lá no cardiologista e ele fragmentou o conhecimento do corpo humano todo, ele entende do coração, né? Do resto do corpo ele não vai ter tanto conhecimento. Então ele pode acabar não percebendo alguma alteração no fígado, no rim, no cérebro, porque para ele o paciente é só o coração, né? Ou então, mesmo que ele compreenda todos os órgãos, ele pode não entender que o paciente não é apenas um ser físico, também é um ser espiritual, em todas as suas dimensões. Então, às vezes o paciente está com dor no peito, não é porque o coração está doente, é porque ele está com ansiedade. Então, às vezes, devido ao cartesianismo, que dividiu as partes do corpo humano como sendo uma só, para que seja estudado, a gente perdeu essa visão do geral, que o ser humano não é apenas um ser, não é apenas a parte física, não é apenas a parte mental, mas apenas o ser humano é um todo, em todas as suas dimensões. De fato, com o avanço cada vez mais rápido da ciência, fica cada vez mais difícil saber tudo, né? Entretanto, não podemos perder a visão de que o paciente que vamos atender é um todo, para não sermos um profissional que sabe quase tudo sobre quase nada. E que assim não vai conseguir resolver o problema do paciente. Imagina um paciente chegando no hospital e ele tem vários problemas. Primeiro ele passa pelo cardiologista para resolver. Depois ele passa pelo pneumo para resolver. Depois ele passa pelo neurologista para resolver. Depois ele tem que ir lá no psiquiatra para resolver. Nunca o problema do paciente vai ser resolvido. Ficar sendo resolvido aos poucos, como a gente diz, igual o Jack Estripador, né? Vai indo aos poucos, mas na verdade não. Na verdade, a gente tem que tentar lembrar, mesmo com o avanço da ciência, de que agora as pessoas são mais especialistas numa área só, que o ser humano é um todo e resolva o problema do paciente sem ter que ficar mandando ele para outras especialidades, para outras pessoas atenderem. Lá no século XIX, inventou-se os microscópios.
Foi o cientista Pasteur e Robert Koch, que inventaram uma nova fase de evolução na ciência, a descoberta e o estudo dos micro-organismos, das bactérias, vírus, parasitas, etc. Até aquela época não se sabia o que causava a maioria das doenças, pois esses seres minúsculos, microscópicos, não eram observados. A partir dessa descoberta, a ciência passou a caminhar a passos largos, a partir de que se descobriu que as doenças são causadas por micro-organismos. Entretanto, podemos atribuir a essas descobertas uma mudança de foco dos profissionais. Isso é muito importante, gente. O foco parou de ser a pessoa doente para ser a doença. Ou seja, quando os profissionais se preocupam mais com a doença e o estudo da doença do que com o doente, a consequência da doença para a pessoa. Todos esses fatos podem ter contribuído para o processo de desumanização da assistência ao paciente. Deixou de ser uma assistência humanizada. E a tentativa de reverter esse quadro vem sendo foco de estudos de diversos pesquisadores, bem como alvos de política do governo federal, A política de humanização, que é o caminho reverso do que foi feito lá com Pasteur, com Robert Koch, que é o caminho de passar a entender o paciente como mais importante do que a doença. O que isso quer dizer, gente? Às vezes um paciente ele tem um câncer terminal, digamos assim. E para ele, aquela doença, ele já entendeu, ele já conseguiu entender que aquilo é terminal, mas não. De acordo com essa política de desumanização, temos que tratar a doença, mesmo que isso cause mais dano ao paciente do que a própria doença. Às vezes a quimioterapia, as medicações, a radioterapia, ela vai causar mais sofrimento ao paciente do que o próprio câncer. Mas não, com essa política aqui de desumanização, o importante é tratar a doença, não importa o que isso cause para o paciente. Então, hoje em dia, a gente tem essa ideia de voltar na humanização, sair de uma parte desumanizada, em que a doença é o foco, e mudar o foco para as pessoas que estão sofrendo certa doença, ok? Então, vamos lá, os fundamentos da bioética e o valor da vida humana. O fundamento ético é como se fosse a estrutura de um prédio. A fundação do prédio é a estrutura de concreto ou metal que permite que a construção seja feita e que o prédio permaneça em pé. Se a estrutura não for bem feita, o prédio desaba. Já vimos aí alguns exemplos aí de prédio que acabou desabando, como dois prédios no Rio de Janeiro, que desabaram por terem sido feitos com areia da praia. Usaram areia da praia para economizar e os prédios caíram depois disso porque o fundamento, a estrutura não era firme. O nosso fundamento ético é tão importante quanto a estrutura de um prédio. Se esse fundamento não está bem entendido, corremos o risco de não enfrentar de maneira adequada os desafios éticos que nossa profissão pode trazer. Entretanto, uma vez compreendido esse fundamento ético, ele não precisa ser lembrado a todo tempo. É como a estrutura de um prédio que no final da construção, nós nem vamos ver da estrutura, mas precisamos confiar que quando entrarmos no edifício ele não vai cair. Precisamos confiar que quando entrarmos no edifício a base, que é o fundamento ético, vai estar bem firme. Então, o fundamento ético deverá sempre ser a base para a nossa tomada de decisão. A pessoa humana, para se trilhar o caminho correto diante dos diversos dilemas éticos que podemos encontrar na nossa atividade profissional, precisamos de uma base sólida de um fundamento que nos oriente a momentos de decisão. Qual é o fundamento que nos orienta nesses momentos? O fundamento é a pessoa humana. Conceitos que existem na realidade das pessoas, quais devemos nos lembrar para serem importantes no enfrentamento das questões bioéticas. Vamos ver alguns conceitos, tá? Mas aqui, galera, a base da bioética, o fundamento da bioética é sempre a pessoa humana. Então, lá, quando nós estiver na sua prática profissional, tem que estar lá na base do seu prédio, que o fundamento, o concreto, a base é sempre a pessoa humana. A pessoa é única, isso significa que são pessoas diferentes, mesmo gêmeos idênticos têm diferenças, Tem suas características, seus anseios, suas necessidades, e esse patrimônio, identidade merece ser respeitado, para que as pessoas não sejam apenas números. Esse ano aí, com a pandemia de Covid, a gente viu muito isso, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas morreram,
mas são só pessoas, são só números, são pessoas que morreram, 300 mil pessoas diferentes, que tinham identidades diferentes, que tinham necessidades diferentes, que tinham uma identidade que merecia ser respeitada, mas que por fim viraram apenas números, sem direito nem a um funeral, né, gente? A pessoa humana é provida de uma dignidade, isso significa que ela tem valor pelo simples fato de ser humano, de ser uma pessoa. Não interessa se a pessoa é um ladrão, um bandido, não interessa. Ela tem a dignidade humana pelo simples fato dela ser humana, ok? A pessoa é composta de diversas dimensões. Dimensão biológica, que são as ciências da saúde, medicina, enfermagem, odonto, físio e outras que estão acostumados a estudar, nutrição, né? A dimensão psicológica, que os psicólogos estudam detalhadamente. A dimensão social ou moral, que é estudada pelas ciências sociais, antropologia, sociologia, teologia. E as dimensões espirituais, estudada pela teologia, né? Separada também da dimensão social e moral. Por fim, falamos que uma pessoa é uma totalidade, pois se nós juntarmos todas essas dimensões, compõe-se uma pessoa única, com diferenças nos seus anseios, características e identidade. O valor da vida humana, gente. Outro conceito importante para a gente construir essa reflexão bioética é a respeito da vida humana. Mas o que é uma vida humana? Tem essa discussão. A partir de que momento se considera alguém como um ser humano? Segundo os principais livros de embriologia, a vida humana inicia-se no exato momento da fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se juntam para formar um novo código genético. Esse código genético não é igual ao pai nem igual à mãe. Então, a partir daí, tem-se uma nova pessoa. Ele é composto de 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Sendo assim, a partir desse momento, inicia-se uma nova vida, que tem um patrimônio genético próprio e que, a partir desse momento, essa vida deverá ser respeitada. Este é o primeiro estágio de desenvolvimento de cada um de nós, quando nós somos formados lá na barriga da nossa mãe. A nossa experiência mostra que o desenvolvimento de todos nós se deu da mesma maneira, ou seja, a partir da união dos gametas do pai e da mãe. Dentro dessa discussão, galera, inicia-se muitas discussões a respeito de aborto, interrupção da gestação. Isso porque se discute a partir de que momento pode-se considerar uma vida humana. É quando esses gametas se juntam, mas e se esse feto não tiver um cérebro? Ele pode ser considerado uma vida humana? E se ele for um feto não viável? Se a gente souber que quando ele nascer aqui fora, ele vai morrer. Isso pode ser considerado uma vida humana? Isso é uma discussão antiga, tá? Que ainda está bem longe de se acabar. Não existe uma resposta correta ainda para isso. É uma discussão que está sendo feita já há bastante tempo pela sociedade, tá? A partir de que momento a vida humana passa a ser uma vida humana? Contudo, gente, a gente percebe que o valor de algumas pessoas em algumas épocas não foi respeitado. Até hoje não é respeitado, certo? Por exemplo, os escravos no Brasil, até 1888, eles eram tratados como seres inferiores. A vida deles não valia nada. Se você matasse um escravo, você não pagaria por nenhum tipo de crime, porque eles não eram considerados seres humanos, eram considerados animais. E até hoje existe a discriminação dos afrodescendentes, da população negra no Brasil. Os prisioneiros no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial também, os judeus naqueles campos de concentração também não foram considerados como vidas humanas. Eles eram inimigos a serem exterminados. Os pacientes com necessidades especiais, como por exemplo portadores de HIV, os deficientes físicos, deficientes cognitivos, autistas, as mulheres e os pobres em diversas sociedades, inclusive na nossa sociedade. Os pobres, as pessoas faveladas e as mulheres passam a ter menos valor como vida humana. Inclusive no nosso Brasil, né, gente? As pessoas pobres, se elas morrem, não causa tanta comoção quanto o filho de uma pessoa rica morrer. Então, isso é aí uma deturpação em que o valor de uma vida humana passa a ser maior do que o valor de uma outra vida humana. Quais são aqui os princípios da bioética que tem que estar sempre na base, na fundação do nosso prédio ali, né, gente? Quando nossa prática profissional.
Após compreendermos o fundamento, o respeito pela pessoa humana, que é o fundamento do prédio, vamos usar algumas ferramentas que facilitam o nosso processo de estudo e a decisão sobre os diversos temas de bioética. Essas ferramentas são chamadas de princípios, que foram propostos pelo relatório Belmont e depois quando ainda foi proposto para pesquisa nos seres humanos, e em 79 por Beauchamp and Childers, em sua obra Principles of Biomedical Ethics, e estenderam a utilização da prática do primeiro relatório para toda a prática médica, ou seja, para todos aqueles que ocupavam da saúde das pessoas. Inicialmente, aqui nesse relatório de Belmont, era apenas sobre pesquisas científicas, já que em 79 foi estendido para todos os profissionais que se ocupam da saúde das pessoas. Vamos ver quais são esses princípios? Princípio da beneficência e não maleficência. Isso aqui é o primeiro princípio, galera, e devemos considerar na prática profissional, ou seja, significa sempre fazer o bem e não o mal, evitar o mal para o paciente. Desse modo, sempre que um profissional propuser um tratamento a um paciente, ele tem que reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade, todas as dimensões que nós vimos no slide anterior, e oferecer a ele o melhor tratamento, tanto no que diz respeito à técnica, quanto no que se refere ao reconhecimento das necessidades físicas. Acima de tudo, deve desejar o melhor para o seu paciente, para restabelecer a saúde, prevenir um agravo ou promover a saúde. O princípio da beneficência e não maleficência diz que a gente tem sempre que fazer o bem e evitar o mal ao paciente a todo custo. Por isso, galera, que aí nos estudos, por exemplo, de medicações, se fosse testada uma nova medicação para pressão arterial elevada, por exemplo, diabetes, vai se testar uma nova medicação para diabetes. E a gente vai dividir lá os dois grupos, o grupo que vai receber a medicação e o grupo que não vai receber a medicação nova. Esse grupo que não vai receber a medicação, a gente pode deixar ele sem medicação nenhuma? Não, não podemos, porque isso causaria um mal ao paciente. Mesmo que na forma científica, isso causaria um bem, porque a gente ia saber se aquela medicação funciona ou não. Mas isso vai causar um mal ao paciente que vai ficar sem a sua diabetes tratada. Então, esse princípio deve sempre nortear. Esse ano aí na questão do coronavírus, né? Como que as pessoas que tomaram a vacina nos estudos, por que a gente não foi lá, colocou elas dentro de uma sala cheia de coronavírus para ver logo se a vacina ia funcionar ou não? Não é uma ideia interessante? Vamos colocar todas as pessoas que tomaram a vacina dentro de uma sala cheia de coronavírus para ver se a vacina vai ou não funcionar. Isso fere o princípio da não maleficência, porque corre o risco da gente deixar o paciente doente. E aí não pode ser feito devido ao primeiro princípio da bioética, que é a não maleficência e a beneficência. Devemos fazer coisas para beneficiar e nunca causar dano aos pacientes. A autonomia do paciente, o princípio que devemos utilizar, o segundo princípio, é a autonomia. Ou seja, o paciente tem liberdade de decisão sobre sua vida, que é a capacidade dele autodeterminar, ou seja, gerenciar sua própria vontade, livre da influência de outras pessoas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, manifesta logo no início que as pessoas são livres para fazer o que quiser, galera. Nos últimos anos, tem sido frequente a busca pela liberdade ou autonomia. Nos casos de atendimento clínico de pacientes, podemos mencionar o Código de Defesa do Consumidor, o qual, em alguns de seus artigos, garante proteção às pessoas que buscam serviços de saúde, por exemplo, no que diz respeito ao direito de ser informada sobre o procedimento que o profissional vai adotar. Então, esse princípio da autonomia dita que o paciente ele tem decisão se ele vai ou não acatar o que o médico disse. Por exemplo, um exemplo aí bastante utilizado para falar sobre autonomia. As pessoas que professam a fé como testemunhas de Jeová. É uma religião que não permite transfusão sanguínea. E, de acordo com os princípios da bioética, esse paciente ele tem autonomia para dizer não quero esse sangue, mesmo que isso seja necessário para salvar a vida dele. A autonomia dele deve ser respeitada sempre.
Ele tem sempre esse direito de decidir se ele vai ou não querer algum tipo de intervenção sobre a vida dele. A vida é dele e ele tem direito de decidir por conta própria. Ele é livre para decidir por conta própria se ele quer ou não algum tipo de tratamento ou medicação, por exemplo. Certo, pessoal? Justiça. Esse princípio vai se referir à igualdade de tratamento e justa distribuição das verbas do Estado para saúde, pesquisa, etc. Isso quer dizer que esse princípio da justiça, ele dita que é preciso respeitar a imparcialidade e o direito de cada um. Não seria ética uma decisão que levasse um dos personagens envolvidos a se prejudicar, ou o profissional ou o paciente. É também a partir desse princípio que se fundamenta a chamada objeção de consciência. O que é isso? Vamos entender. Que representa o direito de um profissional de se recusar a realizar um procedimento aceito pelo paciente ou legalizado. O que isso implica, galera? Por exemplo, nos casos de aborto previstos em lei. Um aborto realizado por um estupro, um aborto realizado por risco materno, um aborto realizado por anencefalia, o feto não tem cérebro. A lei permite o aborto nesses 3 casos aí específicos. Mas você, como profissional, você tem o direito de objeção de consciência, ou seja, você não se sente seguro, não se sente feliz em realizar aquele procedimento. Então, você pode passar para uma outra pessoa que se sinta ok, realize. Como aconteceu no caso dessa menina recentemente, todo mundo ficou sabendo, né? A menina de 10 anos que foi estuprada e disso surgiu aí uma gestação. Se algum daqueles profissionais lá que participaram do aborto, eles não se sentissem legalmente, espiritualmente, socialmente na capacidade de realizar esse procedimento, ele tem o direito de objeção de consciência. Quer dizer, eu não aceito o aborto, portanto eu não participo desse tipo de atividades. Você tem esse direito como profissional, a não ser, é claro, em caso de emergência, gente. Se for caso de emergência, a gente tem sim que tentar reconciliar aí nossos princípios, tá? Porque senão a gente pode levar um paciente a óbito devido a isso. Então, você tem o direito, alguns juízes, por exemplo, se os juízes se consideram legal, né, o casamento entre pessoas homossexuais, pessoas de sexualidade que gostam de pessoas do mesmo sexo. E aí existe um dilema ético bem grande nesse princípio. Os juízes evangélicos, por exemplo, que não aceitam casamento homossexual, eles podem negar fazer um casamento homossexual porque por objeção de consciência? Também é um dilema ético. Ainda não se tem resposta para isso. Tá? Mas existe essa questão de você pedir para uma outra pessoa fazer. Se você não se sente bem fazendo aquele procedimento, por sua ética, por sua religião, seja pelo que for, objeção de consciência. Você pode não fazer aquele procedimento. Além do conceito de justiça, que diz que todos somos iguais, existe o conceito de equidade, que representa dar a cada pessoa o que é devido segundo suas necessidades, ou seja, incorporar a ideia de que as pessoas são diferentes e, portanto, as necessidades também são diferentes. O que isso quer dizer, galera? Entrar um paciente no hospital que tomou um tiro, né? Foi alvo de um ferimento à bala. E uma pessoa que está com dor de cabeça. Elas vão entrar no hospital e elas vão dizer que elas querem igualdade de tratamento. Ou seja, com dor de cabeça, ela vai entrar primeiro, porque, né, ela vai entrar junto com a que tomou um tiro. Porque tem igualdade de tratamento. Aí entra o princípio da equidade. Pessoas diferentes precisam de coisas diferentes. As emergências e as coisas que precisam de mais atenção devem ser colocadas em prioridade, né? Isso é aquele conceito do dar o que a pessoa precisa, sem gastar recursos com pessoas que não precisam. Isso também entra aí na questão ética e também entra no dilema ético. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, ele é para todos os moradores do Brasil, correto? E aquele milionário, dono de banco, vamos dizer assim, uma pessoa milionária, tem direito de tomar a mesma vacina, gastar dinheiro público para tomar a vacina que a pessoa pobre, que recebe um salário mínimo por mês,
também tem esse direito? Existe também esse dilema ético. Se só tiver uma vacina no posto, que tem o pobre e tem o rico que tem dinheiro para comprar, quem que deve tomar essa vacina? Aí entra o princípio da equidade. O pobre deve tomar, né? Porque o pobre não tem como comprar. Tá, mas e é o princípio da igualdade? Então, isso também é um dilema ético, não existe resposta para isso. Mas existe essa questão da justiça, que todos sejam tratados igualmente, e da equidade, que todos sejam tratados igualmente, mediante as suas diferenças. Todos esses princípios, eles são as ferramentas que a gente vai usar no trabalho pela bioética. Isso é um processo de decisão, elas são hierárquicas, quer dizer que primeiro a gente tem que reconhecer o valor da pessoa. Depois a gente vai fazer o bem para aquela pessoa e evitar o mal. Depois vamos respeitar suas escolhas e por fim vamos ser justos. Elas seguem uma ordem, necessariamente nessa ordem, tá? Pra gente não aí pensar que tem que ser justo, então todo mundo tem que receber transfusão, mesmo se ela não quiser. Não, primeiro a gente pensa na autonomia, depois a gente pensa na justiça. Alguns desafios bioéticos, gente. Lembrando que a bioética é uma área de estudo amplo, então não existem respostas fáceis para esses desafios. Não pensem que nessa aula eu vim para dar resposta para todos os desafios da vida, não. A bioética é uma área de discussão, de polêmicas, de desafios, de impasses. Então, vou passar aqui alguns desafios que a gente tem na parte bioética, na parte profissional da área da saúde, e que a gente vai encarar em algum momento na nossa vida, na nossa profissão. A ética é muito mais do que um conjunto de regras a serem seguidas. Reduzir as questões éticas a deontológicas, isto é, aos deveres ou normas de conduta, é reduzir o seu sentido. Então, a questão ética vai além da questão profissional mesmo, do que você tem que fazer como profissional. A questão ética vai muito além disso. Se você dizer que a bioética é a mesma coisa que é o código de ética, não é exatamente. A bioética ela vai muito além e tem que ter uma discussão muito mais aprofundada do que apenas as normas de conduta de um profissional durante sua profissão. O primeiro desafio ético, a postura profissional nas relações com o paciente, a família e a equipe de saúde. Então, é um desafio ter-se postura profissional quando se relaciona com o paciente, família e equipe de saúde. O segundo desafio ético, humanizar e acolher o paciente. Humanizar, voltar naquela desumanização. Voltar a colocar o paciente como foco no nosso estudo. Terceiro desafio ético, esclarecimento. Sempre esclarecer ao paciente qual é o procedimento, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, para que ele possa escolher por si só se vai ou não realizar aquele procedimento. Quarto desafio ético, privacidade e o sigilo. A privacidade do paciente deve sempre ser respeitada e o sigilo do paciente em todas as suas informações de saúde, salvo os casos de violência, que aí a gente tem a obrigação de denunciar. Quinto desafio ético, a importância do prontuário. É um desafio ético, não apenas profissional. Prontuário do paciente. É uma forma de você contar, de você exprimir, de você dizer o que você fez com aquele paciente, para que ele possa saber o que é feito com ele. Isso também é um desafio ético. Sexto desafio ético, a interferência na adoção ou não de estilos de vida saudáveis. O paciente fuma, ele diz para você que ele não quer parar de fumar. Você não tem o direito, você não deve ficar dizendo não, mas se você não parar de fumar, então eu não quero nem que você volte aqui no consultório. Eu estou dizendo que você tem que parar de fumar. Se você não parar de fumar, você nem precisa vir aqui mais. A gente deve ou não interferir no estilo de vida do paciente, se ele quiser ou não adotar esse estilo de vida. Temos que fazer uma contenção de danos. Se ele quer fumar, se ele quer comer doce, se ele quer não realizar atividade física, é um direito dele. Mas isso não vai prejudicar a saúde dele? Isso não é um princípio da não maleficência? Mas esse é um desafio.
Se o paciente diz que não quer fazer aquele estilo de vida, você vai interferir ou não? Sétimo desafio ético, a satisfação do usuário. A satisfação da pessoa em todos os seus aspectos, físico, psicológico, mental, social, diante do atendimento que foi prestado a ele naquela instituição de saúde, correto? E aqui, para a gente encerrar, eu trago alguns desafios que a gente percebeu durante a pandemia do Covid-19, que é algo que está na mídia, está na nossa cabeça aí 24 horas por dia. Vamos ler aqui algumas coisinhas que veio à minha cabeça aqui como desafios da bioética. Preservar a autonomia dos pacientes diante dos tratamentos e vacinas contra a Covid-19? O que quer dizer isso? Já está comprovado aí que cloroquina e ivermectina não funcionam, mas e se o paciente quiser? Ele tem essa autonomia de usar o que ele quiser, afinal de contas a vida é dele, se ele quer usar cloroquina, se ele quer usar ivermectina, se ele quer usar o que quer que seja. O princípio bioético é a autonomia dele, correto? Mas e o princípio da não maleficência? O médico pode prescrever uma medicação sem indicação científica, devido ao princípio da autonomia do paciente? Se o paciente chegar lá para o médico e falar, eu quero tomar cloroquina. E o médico sabe que aquele paciente é paciente cardíaco e a cloroquina vai causar um problema cardíaco nele. O que o médico faz diante do princípio da não maleficência e do princípio da autonomia? Pensem com vocês, o que vocês fariam? E se houver uma comprovação que aquele medicamento faz mal para o paciente? Caso da ivermectina, tem um monte de gente tomando, a autonomia do paciente, ele tem direito todo mundo de tomar a medicação que ele achar melhor. Mas e se o médico souber que ele já tem um problema no fígado e que a ivermectina vai fazer ele ter uma hepatite medicamentosa e que ele pode perder o fígado e morrer por conta disso? O médico vai prescrever porque é por causa da autonomia ou o médico vai não prescrever por causa da não maleficência? É uma questão bioética a ser pensada aí nisso tudo que está vivendo. Expor todas as pessoas ao vírus para que a pandemia acabe logo. A gente ouviu esse discurso aí, né? Em várias esferas do governo, inclusive, dizendo que a gente tem que expor todo mundo ao vírus porque aí já acaba tudo de uma vez. Quem tiver que morrer vai morrer e aí de volta à vida normal. Mas isso aí não fere o princípio da não maleficência? Já que muitas pessoas vão morrer ou ficar com sequelas permanentes se elas forem expostas ao vírus? A imunidade de rebanho, que tanto a gente ouviu falar aí, é uma possibilidade diante da morte iminente de 1% das pessoas que vão se contaminar? Se a gente quer ter uma imunidade de rebanho, toda a população tem que se contaminar. Contando que no Brasil vão morrer 2.110.000 pessoas. Se 1% das pessoas no Brasil morrerem, 2 milhões de pessoas vão morrer. Então, isso daí é viável? A gente expor todas as pessoas do mundo a uma doença para que isso acabe logo, sendo que 2 milhões dessas pessoas vão morrer? Isso não fere o princípio da não maleficência? E quando não tivermos mais ventiladores mecânicos para todos, mais oxigênio para todos? Quando não tivermos vacina para todos? Quais pacientes devem ser priorizados na fila de espera? Os idosos, pois são mais frágeis, ou os jovens, pois têm mais chance de sobreviver? E aí, quando acaba o oxigênio? Onde que a gente põe o princípio da justiça, da não maleficência, da beneficência? Como que a gente faz? Quando só tem ventilador para uma pessoa, tem um idoso de 90 anos, tem um jovem de 20. Para quem que vai esse ventilador? O jovem tem mais chance de sobreviver, sim, o jovem tem mais chance de sobreviver. Mas o idoso também não tem direito de ter seus direitos preservados? O idoso também não tem direito diante do princípio da justiça, do princípio de que todos têm que ter tratamento igual? E aí, quem que a gente vai dar o ventilador? Quem que vai viver, quem que vai morrer? Certo? Um dilema bioético aí bem grande. A liberdade individual está acima do bem coletivo? As pessoas podem escolher se aglomerar, não usar máscaras, não respeitar o isolamento em caso de contaminação, diante do princípio da liberdade de escolha das pessoas? Eu peguei coronavírus, mas eu tenho minha autonomia como pessoa.
Eu tenho minha liberdade como pessoa, então eu não vou ficar em casa 14 dias coisa nenhuma. Eu vou no mercado mesmo, eu preciso comprar comida, eu tô com fome, eu vou trabalhar, não interessa. Eu tenho a minha liberdade e a minha liberdade está acima do bem coletivo. As pessoas podem não usar máscaras porque incomoda diante de uma liberdade individual, mesmo que isso prejudique várias outras pessoas que podem se contaminar e podem morrer. A liberdade individual está acima do bem coletivo? A pessoa escolher não tomar a vacina por motivos, qualquer que seja o motivo, está acima do bem coletivo? A gente sabe que só vamos conseguir nos livrar do vírus quando uma grande parcela da população estiver vacinada. Então, essas pessoas que não querem tomar a vacina por qualquer que seja o motivo, a liberdade delas de não tomar a vacina está acima do bem coletivo, que é acabar com o coronavírus em todo o país? Sim ou não? Qual é a sua opinião a respeito disso? Certo? Isso aí são coisas que a gente tem que pensar e discutir diante de todos os princípios aqui da bioética que nós vimos na aula de hoje. Em conclusão, a bioética existe para estabelecer limites sobre a intervenção da ciência na vida das pessoas, lembrando-nos que o valor da vida humana é muito mais alto que o valor da ciência. Nem tudo é válido diante do seguinte preceito de que tudo na ciência é válido. Não, nem tudo na ciência é válido. Essa discussão é uma discussão importante, tá? Até onde vai o limite da intervenção da ciência na vida das pessoas. Devemos pautar nossa prática profissional nos fundamentos da bioética de forma a nos tornarmos profissionais melhores. Eu quero que vocês entrem na plataforma, galera. Esse vídeo aqui eu deixei lá, o experimento de Milgram sobre obediência às autoridades, tem tudo a ver com a aula de hoje. Em nome da ciência, tudo é permitido? Assistam o vídeo do experimento de Milgram, um vídeo de 8 minutos, e eu acho bastante interessante para ilustrar a nossa aula de hoje. A ciência pode estar acima da não maleficência? Se for alguma coisa que pode matar um paciente, em nome da ciência, você vai fazer? Assista o vídeo à aula e leia os slides quantas vezes for necessário, faça as atividades e tire as dúvidas aqui comigo, caso tenham algum problema com a aula, alguma dificuldade. Tá bom, gente? Deixa aqui uma frasezinha. Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte, certo? Grande abraço a todos e até a próxima aula.